Bom dia, alunos do 9º ano. Hoje, na nossa 5ª videoaula, nós estaremos praticando, através de exercícios, cálculo de partículas atômicas. Para recordar, antes de fazer as atividades, nós vamos ver os principais conceitos necessários. Primeiro, esse E está simbolizando um elemento químico qualquer. O A é o símbolo da massa. Como nós já vimos, a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, quando eu falo massa, é a mesma coisa de eu falar carga nuclear, porque prótons e nêutrons são as partículas que existem no núcleo de um átomo. O Z é o símbolo de número atômico, que é a identidade de um elemento químico e de um átomo, e é a mesma coisa que eu falar prótons. Nós temos aqui, se o elemento químico ele é neutro, ele não vai ter nem mais nem menos em algum canto aqui. Então, se o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Como prótons é positivo e elétrons é negativo, sua carga ao somar vai dar zero, nula. Por isso que ele é neutro. Agora, se o átomo ou o elemento químico tiver carga ou positiva ou negativa, ele é um íon. O íon positivo se chama cátion e significa que ele perdeu elétrons. Então, quando eu falo mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Se eu colocar uma carga negativa, ele se chama ânion. E negativo significa que ganhou elétrons. Se eu coloco menos 3, ele ganhou 3 elétrons. Então, vamos pegar aqui. O S é o símbolo do elemento químico enxofre. A massa dele é igual a 32, que é o maior valor, né? E é a soma de prótons mais nêutrons. O Z, que é o número atômico ou número de prótons, é igual a 16. Como não tem nem mais nem menos, é um átomo neutro ou um elemento químico neutro. Então, o número de prótons, que é 16, também vai ter 16 elétrons, porque o valor é igual, só o sinal que é diferente. Vamos pensar um pouco? Se nós trabalhássemos, por exemplo, através dessa atividade, qual é o número de nêutrons do elemento químico abaixo representado? O Ni é o níquel. Ele tem 59 de massa e tem 28 de prótons, 28 de número atômico e 28 de elétrons. Bom, como eu vou achar o valor de nêutrons? Vou lá na fórmula. Massa é igual a prótons mais nêutrons. A massa ali só que eu quero achar número de nêutrons. Então, eu vou ter que isolar, igual uma equação de primeiro grau. Então, nêutrons é igual a massa, o prótons aqui é positivo, passa para cá negativo. Então, a massa menos número de prótons. Nêutrons é igual a 59 menos 28, que é igual a 31. Então, se eu pegar a massa menos o número de prótons, eu vou achar o número de nêutrons. Então, eu venho aqui e marco 31. Bom, no segundo exemplo, nós temos o elemento químico magnésio, de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização da fotossíntese, que é o processo que pega o gás carbônico, mistura-se com a água e, através da energia solar, produz a glicose nas plantas, sob a forma de íons magnésio. Esse mais significa que ele é um cátion e perdeu 2 elétrons. Pode-se afirmar que o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons deste íon magnésio será... Então, vamos lá. Quais são os dados que foram dados aqui? 24 é a massa. Então, o A é igual a 24. A massa, então, eu já sei. Número atômico que ele está precisando, que é a mesma coisa que número de prótons. Ele deu.
Número atômico, que é 12, é a mesma coisa que prótons, então os valores vão ser os mesmos. Agora só falta o número de nêutrons e elétrons. Vamos pegar a nossa fórmula. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Vamos achar o número de nêutrons. A massa eu tenho que é 24. Aqui é igual a prótons, que são 12, mais N. Vou isolar o N. Passo para cá o 12. Se aqui está positivo, passa negativo. N é igual a 24 menos 12. Então, são 12 nêutrons. Agora, vamos achar a última questão, que são os elétrons. Se o átomo fosse nêutron, não tivesse esse mais aqui, o número de prótons seria igual ao número de elétrons. Então, seria o quê? 12. Só que esse 12 é no estado nêutron. Ele perdeu 2 elétrons. Então, desse 12 eu tenho que tirar 2. Então, o total seriam 10 elétrons no íon ânion. É negativo, então esse daqui é um cátion positivo magnésio. Cátion magnésio de carga mais 2 tem 10 elétrons. E no outro exemplo, praticando as partículas atômicas. O fósforo não é encontrado livre na natureza, mas na forma de fosfatos. Nos organismos vivos, é encontrado sob a forma de fosfato de cálcio, fortalecendo os nossos ossos e dentes. Então, vamos pegar aqui no dado. P é o símbolo do fósforo. Fósforo escrito em latim, por isso que o símbolo dele é P. E aqui está dizendo que a massa dele não precisa estar em cima. Ó. Você tem que saber que o maior número é a massa. Então, o maior de 15 e 30,97, o maior é 30,97, que é a massa. Vamos arredondar para 31, tá? Então, a massa vai ser igual a 30,97 ou 31. O número atômico é esse valor aqui, 15, ó. Coloco o 15 aqui. Qual o seu número de prótons? Prótons é a mesma coisa que número atômico. Então, também vai ser 15. Qual é o número de nêutrons? É eu pegar a massa menos o número de prótons. Vamos arredondar aqui a massa para 31? Quando eu pego 31 menos 15, vão dar 16 de nêutrons. Se esse átomo for, se esse elemento químico ele for nêutron, quantos elétrons ele vai ter? 15. Agora, se ele for um ânion de carga menos 3, significa que ele ganhou 3 elétrons. Então, eu tenho que pegar 15 mais 3, que vão ser 18 elétrons. Bom, por hoje é só. Até a nossa próxima videoaula. Espero que tenham entendido. Não deixem de fazer as atividades do site Conectados da Vila. Um abraço com muito carinho.